Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de revisão da disciplina de Desenvolvimento de Aplicações Web. Nesta aula a gente vai dar uma revisada no conceito de funções, como que a gente cria uma função e os conceitos envolvidos com esse assunto. Bom, como exemplo, vamos criar um arquivo nessa pasta includes. Eu vou criar aqui um novo arquivo e vou chamá-lo de funções. Então eu vou criar aqui, eu vou colocar aqui function média, por exemplo. Então, para mim calcular a média, eu preciso de dois valores, pelo menos. Então, eu vou colocar A e B. Então, a sintaxe básica de uma função é essa daqui. Então, a palavra reservada function, o nome que você quer dar para essa função, se houver parâmetros, uma lista entre parênteses. Depois abre chave, fecha chave e dentro desse corpo aqui vocês vão escrever o código da função. Bom, só recapitulando, função é um bloco de códigos que você separa ele do resto do código e dá um nome para ele. E aí você pode utilizar esse bloco de código em qualquer parte do seu código. Então, na hora que você precisar calcular uma média, ao invés de ficar escrevendo o código necessário para calcular a média, você simplesmente chama essa função. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, uma variável média que vai receber a variável A. Então, A mais a variável B dividida por 2. E aí, então, vai retornar a variável média. Então, uma função, ela pode ou não retornar valor. No caso, se eu chamar alguém, no caso aqui uma função, para calcular a média, provavelmente eu vou querer que ele me informe, me retorne qual que é o valor. Então, a gente vai chamar essa função e passar dois valores para ela. Aí ela vai calcular a média e a gente quer saber, então, qual é o valor da média. Então ela tem que retornar o valor dessa média. Agora eu vou criar um outro código onde a gente vai utilizar essa função. Então eu vou criar um arquivo aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Então eu vou chamar aqui, por exemplo, vou chamar de média. Então eu vou pegar aqui dois valores, eu quero exibir, por exemplo, média igual. E aí eu quero fazer isso, ó, média 10, 6, por exemplo. Então, aqui eu estou chamando a função média e falando para ela, passando para ela dois valores, 10 e 6. E eu quero que ela receba esses dois valores, então ela vai receber aqui, ó, o 10 aqui no A, o 6 aqui no B. Ela vai calcular a média e vai retornar o valor da média. Então, ele vai escrever na tela média igual. E aí ele vai lá na função média, levando esses dois parâmetros, dois valores, e vai voltar com o resultado da média. Então essa média, como a gente já viu, quando a gente falou de templates, que a gente separou o código que faz o processamento do código que faz a exibição. Então isso daqui seria só um template, seria um modelo onde vai ser substituído algumas partes, no caso aqui o valor da média. Então eu tenho que incluir aqui. Então a gente tem duas formas diferentes, tem um comando chamado require e um comando chamado include. A gente usou o comando require, o comando include, agora eu estou usando o require. Então eu vou colocar aqui, ó, includes barra funções, né? Então para mim ter acesso a esse código aqui, que é a função média, eu tenho que incluir ele no código aqui do meu script. Então esse require está dizendo que esse script aqui, ele requer esse arquivo aqui, ele precisa
de uma cópia desse arquivo aqui. Por quê? Porque ele precisa usar essa função. Então, require once, eu poderia colocar só require, assim. Mas eu estou colocando require once. Quer dizer, é para ele requerer uma única vez. Se por acaso um script chama o outro, que também chama esse arquivo funções. Então, para não ocorrer conflito, a gente pode usar esse require once. Então, ele só vai incluir se ainda não foi incluído nenhuma vez. Então, eu vou salvar esse código e vou testar. Então, aqui está, ó, média igual a 8. Bom, um assunto também relacionado a funções, um assunto importante, é a questão de parâmetros. Então, a gente tem duas formas de passar parâmetros para uma função. Uma forma que é chamada de parâmetros por valor e outra que é chamada de parâmetros por referência. Então, vamos ver como que é e o que significa cada um deles. Bom, nesse caso aqui, ó, estou passando os valores fixos. Eu vou criar aqui duas variáveis, ó, x igual a 8, por exemplo, y igual a 11. E aqui, ao invés de passar o valor 10, eu vou passar x e y. Então, ele vai levar como parâmetro o valor de x e o valor de y. E eu vou depois aqui, ó, eu vou imprimir aqui, ó, echo x, a variável x. Depois y e a variável y. Então, como a gente vai poder observar, ele vai pegar a variável x, a variável y, virar aqui na função média, calcula a média e retorna. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, se eu colocar aqui que a igual a... Eu vou colocar uma outra variável aqui. Vou trocar o valor das variáveis. Então A igual a B, B igual a temp. Então eu estou trocando o valor. O valor que está em A estou passando para B, o valor que está em B estou passando para A. Então, ó, ele vem aqui, vai com x e y. A hora que chegar o x vai ser guardado em A e o y em B. Aí eu inverto. O valor que está em B eu passo para A e o que está em A eu passo para B. Eu vou executar. Se essa troca atingir essas variáveis aqui, então a hora que ele trocar o x, a hora que ele imprimir o x, ele vai imprimir 11. Então vamos ver. Então, ó, x é 8, y é 11. Ele não trocou. Então, deixa eu colocar aqui só um echo break. Então, ó, o x continua valendo 8, o y 11. Então, ele passou x e y, chegou aqui, ele trocou o valor de A e o valor de B, mas essa troca não atingiu a variável original. Então, isso daqui acontece por quê? Porque essa passagem é passagem por valor. Então, ao invés de passar a variável propriamente, ele pegou uma cópia do valor e passou uma cópia, 8 e 11. A hora que chegou aqui, ele colocou 8 aqui, 11 aqui. Fez a troca. Mas essa troca, ele fez a troca das cópias dos valores de x e de y. Agora, se eu pegar e colocar assim, ó, aí eu vou testar novamente. Agora, ó, o x vale 11 e o y vale 8. Se a gente olhar aqui no nosso código, o x valia 8. Ele trocou, então. Então, quando eu coloco que a passagem, o parâmetro vai ser precedido desse símbolo, eu estou dizendo que ele vai receber não o 8 ou o 11, ele vai receber o endereço da variável x, uma referência para a variável x e uma referência para a variável y. Então, o que A e B vai receber não é o 8 e o 11, é a localização de memória onde está o valor.
que é a localização de memória da variável x e da variável y. Então, a hora que eu troco os valores aqui, eu não estou trocando os valores de uma cópia, estou trocando o valor da própria variável x pela variável y. Então, isso é chamado passagem de parâmetros por referência, porque o que está sendo passado aqui não é uma cópia do x, é o próprio x. Ele vai receber aqui o próprio x, a própria variável x e a própria variável y. Então, isso como em qualquer linguagem, passagem de parâmetro por referência e passagem de parâmetro por valor.